Quem entrega serviço antes de vender, constrói uma venda sólida e um relacionamento duradouro. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fazer o básico bem feito. Antes de vender, a gente precisa entender que a venda ela começa antes de sairmos de casa. O que eu tô querendo dizer? Que a venda, ela existe um planejamento, um roteiro, que ela precisa conhecimentos, habilidades, mas tudo isso começa antes de sair de casa. Antes de sair de casa, você precisa se planejar. Você precisa estudar o seu cliente, estudar o produto, saber o que você tem de ofertas, de negociar, o que você pode, até onde você pode ir na negociação, buscar entender como que está o entorno ali do seu cliente, e aí você consegue fazer isso dentro da sua casa, entender quanto que os clientes na redondeza estão comprando. Então, quando falamos que o planejamento começa dentro de casa, estamos falando sobre isso. Mas tem muito mais. Dentro de casa também começa a sua autoestima, a forma que você vai se vestir, a sua postura de estar em um dia positivo ou em um dia negativo, tudo isso influencia dentro da venda. São pontos que às vezes deixamos passar despercebidos. Então você faz sim um bom planejamento, você estuda o seu cliente, estuda o produto, mas simplesmente você deixa de ver você. Como você está? Você sabe que ao chegar no cliente, o seu roteiro, o que você vai fazer, porque veja bem, quando você senta com o cliente para falar do produto da negociação, é você e o produto. Você vai estar apresentando o produto. Antes disso, todos os momentos antes disso, é você e o seu serviço. Qual que é a diferença? Tudo que você fala do produto é final. Então, o produto pode mudar. Hoje você representa, hoje você vende um produto, amanhã você pode estar vendendo outro. Então, o produto muda. O seu serviço, não. Se você conquistar o cliente pelo serviço, vai ser seu. Isso é seu, é incítrico, ninguém tira de você, tá? A não ser que você deixa de fazer, mas assim, o que você faz antes, que é o seu serviço, é seu. E a hora que você senta para negociar, para falar do produto, é o produto, é a ponta, é o final. Então você tem que sim que se planejar antes de sair de casa, saber quais clientes vai visitar, mas hoje nós não vamos abordar e aprofundar nisso. Nós vamos falar do seu roteiro dentro do cliente. Dentro do cliente. Então você já fez tudo isso, já se preparou e já está com a postura correta, com a vestimenta correta, com a autoestima lá em cima, já conhece o produto, já entendeu quais são as necessidades do cliente fazendo a pesquisa. Agora nós vamos falar desses serviços que podem e devem ser o seu diferencial. Depois falamos do produto, da negociação em si. O que você pode fazer para melhorar o seu serviço? Provavelmente você já escutou, ou caso ainda não, nós vamos falar aqui de fazer o básico bem feito. Você sabe o que é fazer esse tão falado no mundo das vendas, fazer o básico bem feito? Se você já ouviu falar, muito bem, é disso que vamos falar. Caso não, eu vou te explicar aqui de uma maneira bem rápida o que é o básico bem feito e eu vou entrar em cada detalhe, em cada tópico. Fazer o básico bem feito, como o próprio nome bem diz, nada mais é do que você fazer o que precisa ser feito. Simples assim, não tem uma fórmula mágica mirabolante sobre fazer o básico bem feito. E o que é o básico então? O que você precisa saber o que é o básico para fazer ele bem feito. O básico é fazer a preparação, o básico é conhecer o cliente, o básico é conhecer o produto, o básico é conversar com o cliente, o básico é apertar a mão firme, mas vai muito além disso. Vocês sabem que o básico, na verdade, é complexo? O básico, para um vendedor experiente, é o básico.
Mas para quem está começando, esse básico não é tão básico assim. Sabe por quê? Eu vou falar de maneira bem rápida e depois nós vamos entendendo cada um. Ó, o básico, ao chegar no cliente, é cumprimentar todo mundo, é fazer a leitura de gôndola, é saber se tem ruptura, é descer no estoque do cliente, é subir os produtos para a gôndola, é limpar a gôndola, é ver se todos os produtos estão precificados da maneira correta, é ver se tem um cross-merchandise na loja. Cross-merchandise, fazendo um parênteses, é ter o seu produto exposto em áreas com produtos coligados. Eu já comentei sobre isso. Então, se o seu produto, um exemplo, é uma margarina, é uma manteiga, tem que estar na padaria, além de estar no freezer, entendeu? Se o seu produto é um carvão, além dele estar no ponto natural, ele tem que estar perto do açougue. Se o seu produto é um produto aleatório de outro negócio, se o seu produto, um exemplo, é um tênis de corrida, ele tem que estar na gôndola ali junto com as marcas, mas você pode criar um cross-merchandise, colocando ele ali com uma bermuda junto com a roupa de pedalar, enfim, tem que ter o produto coligado. Então isso é um cross-merchandise. Se tem oportunidade para colocar ponto extra, ponta de gôndola, ou seja, você vai estar em um ponto ali em um corredor, se você tem negociação que você pode oferecer esse serviço para o cliente. Um exemplo, o cliente cobra 200, 300 reais para ter o seu produto na ponta de gôndola por 2 semanas. Você tem esse recurso, ou você consegue gerar esse recurso na negociação? Olha só, tudo isso que eu estou falando é serviço do básico. E eu ainda não cheguei no momento de você sentar com o comprador. Porque depois que você senta com o comprador, você tem que apresentar tudo isso. Então você vai no estoque, você conta a mercadoria, você vai na gôndola, conta, limpa, precifica, aumenta o seu espaço. Como você aumenta seu espaço? Qual é o share de mercado? Ou seja, de 100% do mercado, quanto a sua marca, o produto que você vende, representa dentro do mercado? Vou dar um exemplo. Se você representa pasta dental, a sua pasta dental que você vende, que você representa, tem 40% de share no mercado. Aí a empresa compartilha esse share. Esse share é quanto que você tem da fatia toda do mercado. É 40%, então você tem que ter no mínimo 40% da gôndola do cliente. Você tem no mínimo esses 40% ou você tem mais do que isso? Se tiver mais, excelente. Se tiver menos, você tem que batalhar, entre aspas, por esse espaço, porque é isso que o mercado fala que você tem. Então você tem que representar no mínimo igual. Isso é um produto. Imagina se você tem 2, 3, 5, 10, 300 produtos que você vende. Então, ou seja, o básico não é tão básico assim. O básico é complexo. Mas se você não faz esse básico bem feito, você não consegue evoluir no decorrer do tempo o seu poder de negociação, a sua argumentação, porque se consideramos isso básico, imagina o médio e o avançado, não é mesmo? Então vamos lá, vamos passar aqui por alguns tópicos. Quando eu digo chegar no cliente e cumprimentar todo mundo, cara, eu estou falando de você ter simpatia, você ser um cara simpático. Você tratar todo mundo igual, é cumprimentar, sim, a tia da limpeza, a tia do café, o operador de caixa, o repositor, o promotor, o comprador, o proprietário, cumprimentar todo mundo. Todo mundo tem que te conhecer, isso aumenta o seu network, isso te dá possibilidades de desenvolver ao longo do tempo o seu cliente. Sim, sabe por quê? Porque quanto mais tempo você passa no cliente, melhor esse relacionamento. Sabe qual que é o detalhe? E aí que começamos o mercado, todo mundo começa a falar que a pessoa não faz o básico bem feito. É porque o vendedor hoje chega no ponto de venda, ele quer ir direto falar com o comprador, apresentar o produto, o preço e ir embora. Ele não faz esse básico bem feito. É isso que é essa frase, fazer o básico bem feito. Então começa cumprimentando as pessoas. Um carrinho de compra está ali no meio, pegando aqui o supermercado, como exemplo, mais uma vez. Então o carrinho de compra está no meio do supermercado, você está entrando, você desvia do carrinho e segue para ir falar com o comprador. Não, pega o carrinho,
leva o carrinho pro lugar, o piso está molhado, no mínimo sinaliza, se possível seque o chão, mostra que você está preocupado com o negócio todo. E você não tem que fazer isso só para mostrar que está preocupado, ou só porque é certo ou é errado, ou porque você quer melhorar o seu relacionamento, o seu network. Não, é porque é o certo. É fazer o básico bem feito, é correto. Você está ajudando o próximo. E aí todos estão vendo. Todos estão vendo o que você está fazendo. Então, cumprimente todo mundo, seja cordial, ajude as pessoas. Isso é fazer o básico bem feito. Cumprimentou todo mundo? Aí sim, vai na gôndola, olha como está seu espaço, olha como está o seu produto, como ele está exposto, conversa com os repositores da loja, fala, ó, esse espaço aqui é meu, mostra que você está preocupado em ter o seu espaço ali delimitado da maneira correta, o produto exposto da maneira correta. A gente vê muito produto que tem que ficar na posição vertical, está na horizontal, fica na vertical. Então, tem produto que não pode, e aí o repositor às vezes não tem essa instrução. Então, converse com ele, explique para ele, mostra por que você tem que estar naquele espaço, por que você tem que ter um espaço extra, leve argumento, conhecimento para ele. E assim você vai conquistando ele. Vai chegar uma hora que ele vai começar a abastecer. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a abastecer pelo seu produto. Depois ele completa toda a gôndola, os demais produtos da exposição. Por quê? Porque você é cordial, você ajuda ele, você explica, você o qualifica, você se importa com ele. Entendeu? Esse é fazer o básico bem feito. Então ainda estamos na gôndola. Então tem o preço? O preço está correto? O preço está visível? Tem o preço aqui na etiqueta? Está em promoção? Tem um cartaz? Se atente a isso, entendeu? Faz parte de fazer o básico bem feito, olhar a precificação. Os produtos estão limpos, estão empoeirados, a data de validade, não falamos da data de validade está correta, o próximo a vencer é o primeiro a ser visto ali pelo cliente. Então, para que você não tenha risco de ter produto vencido na gôndola, se estiver chegando próximo da validade, ofereça uma ação para o comprador, fala, vai chegar, falta 30 dias, vamos fazer uma ação agora nesse produto, não espere faltar 2, 3 dias para o produto vencer para sugerir uma ação, ou simplesmente fazer uma troca, fazer uma reposição. Tira da gôndola com antecedência para que não corra risco do cliente dele, o shopper, o consumidor final, levar um produto para casa e passar 2, 3, 4 dias, o produto está vencido, o cliente ter que jogar o produto fora. Então, são tudo cuidados do básico bem feito. Então, olha só, cumprimentamos todo mundo, passamos agora pelo promotor. Agora vamos falar do depósito. Então já olhamos a loja, cumprimentamos todo mundo, pedimos autorização para ir para o depósito. Tem produto seu no depósito? Cabe eles na loja? Você já olhou a loja, então você cabe. Se couber, tiver espaço, sobe o produto, abastece, deixa o produto na loja. O produto no depósito não vende, pelo contrário, ele vence. Então, abastece o produto, limpe o produto, abastece, olha a precificação novamente, ajuda o repositor, não simplesmente fala, vamos subir aqui a mercadoria, sobe lá para mim, está faltando. Não, ele sabe que está faltando, só que ele tem toda uma loja para abastecer, então sobe, vai lá e fala para ele, já subi, já abasteci ali meus produtos, depois você dá uma olhada se está correto, leva para ele a responsabilidade de olhar. Entendeu? Você sabe que está correto, mas mostre para ele, esse produto fica aqui, por que esse aqui fica do lado desse? Se for produto, por exemplo, saborizado, por que o sabor A tem que estar do lado do sabor B? Porque às vezes a pessoa pega junto. Entendeu? Tem muitas oportunidades que você tem informação do mercado, da indústria, do seu negócio, da quantidade de clientes, de pontos de venda que você vende, que você atende, de perfis diferentes de clientes, um cliente PM, GG, um home center. Então contribui, leve essas informações para o repositor, por menor que seja o estabelecimento. Assim você vai treinar ele e ele vai começar a fazer da maneira que você considera e julga correta
para todo o negócio. Então, olhou o depósito, fez todo esse trabalho, já abasteceu, já aproveitou, já relacionou as quantidades. Então, tínhamos um exemplo, tá? Tinha 12 unidades no depósito, mas coube 6 lá na gôndola. Então, qual é a quantidade agora? Agora você coloca no seu depósito, você tem 6 unidades. Essas informações vai ser muito útil para você a hora que você for sentar para falar com o comprador. Primeiro, você não vai estar expondo o repositor, você vai estar mostrando o seu serviço. E quando você faz isso com todos, por isso que você não pode fazer apenas com um. Quando você trata cordialmente todos, ajuda todos, colabora com todos, todos começam a falar de você. E eles vão perceber que não é um jogo de interesse. Porque quando é interesse, quando você vai falar só com o repositor e com o comprador, aí sim você está interessado que ele só abastece os seus produtos. É um jogo de interesse. Está errado? Não, não está. Eu considero que não seja a melhor estratégia para você. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que ele pode entender que você está usando ele só para ele abastecer os seus produtos. Agora, quando você é cordial, gentil com todos, ele vai falar assim, ele é assim. Ele é assim. E aí é muito melhor ter essa percepção, que você é assim, que você ajuda, que você preocupa, que você seca o chão quando precisa, que você limpa os carrinhos, os cestinhos, a hora que precisa, do que falar assim, ó, ele quer ter vantagem em cima de mim sempre, toda vez. Ele quer vir aqui, mostrar que sabe mais do que eu e ficar querendo me ensinar. É muito pior essa percepção. Aí, ao invés de você ganhar a pessoa, ela trabalhar a seu favor, porque você está servindo ela também, levando orientação, levando técnica, levando aprendizado para ela, ele vai achar que você é um interesseiro. Então, cuidado com essas informações. Pois bem, chegou a hora de sentar com o comprador. Então, você já levantou todas as informações que você precisa de produto, da loja, o preço está correto, se está em oferta tem o cartaz, tem um detalhe do básico bem feito. Se você fez isso semana passada, e semana passada nas suas anotações você tinha 24 unidades no depósito, agora você chegou lá, só ficou quantas? 6. Quer dizer que vendeu 18. Essa informação é preciosa para você que vai vender agora, não é? Você vai falar para ele, ó, ô comprador, semana passada eu tive aqui, visitei seu depósito, fiz isso. Sabe por que você tem que falar? Não para se mostrar, mas para ele ver que você está preocupando. E quando você fala uma, fala duas, fala três, é a mesma percepção. Ele vai ver que você é assim, você não está fazendo isso para negociar. Você vai fazer todas as vezes, porque todas as vezes que você sentar, ele vai ver. Mas tem um detalhe, você tem que falar? Tem que falar. Ele sabe que você está fazendo. O pessoal da loja pode estar comentando o que está fazendo, mas você tem que falar para ele, porque ele tem que ouvir de você que você trata ele diferente dos demais vendedores que visitam ele, tá? Então, por isso que você tem que falar. Não é para você se gabar, para você se mostrar que é melhor que todos, não. É para mostrar que você leva mais serviço para ele do que a maioria que visita ele. Então, se você fez isso na semana anterior, tinha lá 18 unidades de um determinado produto. Essa semana você foi lá, tinha 12, mas você conseguiu subir 6, então você vai falar para ele, ó, comprador, no seu depósito, semana passada você tinha 18 unidades desse produto. Essa semana, ó, você ficou só com 6 aqui no seu depósito. Provavelmente, para a próxima semana vai tá zerado. Então, minha sugestão é que nós abastecemos aqui para você, não precisa comprar 18, mas que você compre pelo menos 12, porque é o giro que você está tendo entre uma semana e outra. Beleza? Ok, 12. Imagina você fazer isso com 20 itens. São 20 itens, ele pode comprar todos? Não, vai depender dele, mas você vai dar 20 sugestões para ele, no mínimo, fora o que ele analisa, fora sazonalidade, fora período sazonal, que ele já precisa comprar de você. Sabe o que nós chamamos isso? Abrir o pedido.
Depois que ele abriu o pedido, ele vai jogar no sistema dele, provavelmente, dependendo do cliente, e ele já vai falar assim, eu preciso isso. Ele já vai te entregar isso, mas você teve a abertura do pedido com o serviço que você levou para ele. Pode ser que ele fale, não, eu vou deixar essa semana porque tá vendendo, sim, mas eu quero que baixe um pouco o estoque e tal. Ok, semana que vem, sabe o que vai acontecer? Você vai lá e faça a mesma coisa. Esse é um não do comprador que nós falamos que é um sim. O não, não quero comprar, não quero essa semana, é um não. Mas quando ele fala, hoje eu prefiro não comprar para chegar semana que vem, ou ele é duro mesmo, aquele comprador que é mais rude, vamos dizer, ele vai falar assim, não, essa semana eu não preciso de nada não. Tudo bem, mas você mostrou para ele que não é pelo pedido que você está fazendo, é por cuidar da gestão dele que você faz todo esse seu serviço. E o que ele não está querendo comprar é o produto que você está vendendo para ele hoje, ok? Separe muito bem isso. O seu serviço, ele reconhece. Quanto mais você fizer, quanto mais você mostrar para ele, mais ele vai reconhecer. E o produto, ele decide se ele quer comprar hoje, se ele quer comprar semana que vem. O que não pode acontecer é você parar de mostrar o seu serviço. Porque, novamente, da maneira que iniciamos, vamos encerrar esse vídeo. O seu produto pode mudar. O seu trabalho, o seu serviço, isso não muda. Você tem que ser o mesmo todo dia fazendo o básico bem feito.